retorno ao passado. Vamos repetir isso juntos? Diga: retorno ao passado. E o que é que eu quero dizer com retorno ao passado? Quando você passa a enxergar o presente, a sua vida, sua realidade, o momento que você está enfrentando, seus desafios, com os óculos do passado, com os óculos das suas experiências passadas, você vai enxergar o presente de forma embaçada. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente faz de uma frustração passada, de um trauma passado, uma traição, um abuso, uma experiência ruim, uma dificuldade que viveu lá atrás, passa a fazer disso a sua realidade presente também. Então, é aquela coisa, você já ouviu essa expressão, né? Não está na Bíblia não, viu, gente? Diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Já ouviu esse versículo ou não? Não é versículo, gente. Não é. Vai sair daqui anotando, botando em aspas, falando, o pastor citou hoje uma verdade. Salomão diz... Não tem nada de Salomão. Mas cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O que é isso? É o cachorro que sofreu um trauma lá. Uma cobra picou ele, quando ele vê uma linguiça, o dono bota uma linguicinha lá para ele comer. A linguiça é um negócio bom, mas ele lembra da cobra, ele fica... E muitas vezes, nós tivemos uma experiência ruim lá atrás, e a gente começa a ver cobra, onde na verdade é só uma linguiça. Isso acontece muito, por exemplo, na área dos relacionamentos interpessoais. Já vi muitas pessoas terem um namoro ruim, um noivado ruim, uma experiência sentimental ruim, foi traído, foi abandonado, e daí a pessoa simplesmente se fecha. Ela não consegue enxergar mais nenhuma possibilidade de ser feliz. Por quê? Ela foi mordido pela cobra lá atrás, e agora ela começa a achar que tudo que vai surgir para ela diz respeito àquilo lá. E para se proteger, ela se fecha. E para se proteger, ela se encolhe. Por quê? Porque o passado exerce uma influência no presente. Então, quando surge um moço, quando surge uma moça, quando surge a oportunidade de um relacionamento, ela já vê a pessoa de forma distorcida, embaçada, ela não consegue ter clareza. Ela diz, é sem vergonha, vai me abandonar, vai me deixar, igual o outro. E daí tem ciúmes, e daí começa a ver o que não existe, e daí começa, quem sabe do que eu estou falando, gente? Eu vejo isso o tempo inteiro, gente. É assim nos negócios. A pessoa tentou um negócio lá atrás, não deu certo, quebrou, tal. Já disse, nunca mais. Alguém aqui já falou essa palavra? Nunca, homem nunca mais. Abriu um negócio, nunca mais. Nunca mais eu tento, nunca mais eu dirijo, nunca mais eu isso, nunca mais. Por quê? Porque o retorno ao passado me impede de ter clareza no meu presente. E a gente começa a ver problema onde não existe. Você errou, você falhou, de repente você não foi alvo de uma traição, você errou com alguém, você pisou na bola, daí você diz, eu nem mereço mais uma nova chance, eu nem mereço mais uma oportunidade, e você se fecha, e você passa a não ter clareza mais para seguir em frente. Eu anotei algo aqui, o pessoal nem colocou, mas eu anotei o seguinte, o passado distorce nossa percepção do presente e prejudica a imagem que elaboramos do futuro. O passado distorce nossa percepção do presente e prejudica a imagem que elaboramos do futuro.
quando você faz de um trauma de infância. Muitas pessoas, infelizmente, foram abusadas, por exemplo, sexualmente. Infelizmente, quando você faz do seu abuso, que doeu, que te envergonhou, que foi triste, que foi dolorido, mas quando você pega essa carga de influência maligna, satânica, e leva para a vida qualquer homem que aparecer na sua frente, qualquer situação que aparecer na sua frente, você vai se retrair. E eu quero dizer para você, mulher, que de repente foi deixada, abusada, abandonada, que nem todo mundo é sem vergonha como o seu abusador, como a pessoa que abusou de você. Nem todo mundo. Daí fica surgindo essas frases, homem é tudo igual, homem é tudo sem vergonha, mulher não presta. A gente passa a generalizar pessoas. Tem gente que nunca mais pisou numa igreja evangélica, porque estava numa igreja evangélica, e o pastor pecou, pisou na bola, de repente saiu com a mulher do outro, roubou o dinheiro da igreja. Ele diz, igreja nunca mais. O que é isso? É você pegar uma experiência que você teve lá atrás e trazer para o presente. E daí você passa a achar que todo pastor é sem vergonha, todo padre é isso, todo... Isso é bobagem, gente. Isso é bobagem. Tem gente que não presta, tem gente que... Claro que tem. Claro que tem, é óbvio que tem. Mas a gente não pode permitir que as experiências do passado, as que cometeram com a gente, e as que inclusive nós de alguma forma cometemos, possa embaçar a nossa visão. A gente começa a enxergar o que não existe. Olha o que Lucas 17:32 nos diz. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. O que aconteceu com a esposa de Ló, gente? Olhou para trás e ficou o quê? Paralisada. Passado te paralisa. É para frente que se olha. É para frente que se olha. E olha que texto interessante, João capítulo 21. Jesus, mais uma vez aqui, não é reconhecido. E você sabe, Jesus tirou Pedro e os discípulos da beira do mar. Jesus falou para Pedro o seguinte, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Pedro pescava peixe. Mas Jesus morreu e, enfim, Pedro um dia chega para os discípulos lá, para João e para tantos outros que também eram pescadores, e falou para eles o seguinte, eu vou pescar. O que é que eu vou fazer? Eu vou retroceder, eu vou voltar para o passado. E Pedro volta para o lugar de onde Jesus havia o tirado. É o retorno ao passado. E não se engane, isso vai afetar a visão de Pedro. Isso vai afetar a maneira como Pedro enxerga a vida. João 21:1 em diante diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Olha só agora, mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos, o que, gente? Não reconheceram que era ele. Você vai continuar lendo o texto e você vai ver que Jesus diz, lance a rede naquele lugar, e eles vão ter uma grande pesca, 150 e tantos grandes peixes. Jesus estava ali para resolver a situação. Jesus estava ali para operar aquele que seria o seu último grande milagre narrado por João, e o primeiro depois da ressurreição. Mas é interessante que os discípulos não conseguem reconhecer a Jesus. Por quê? Retorno ao passado. Estavam tentando viver uma experiência, um momento que fez parte da vida deles, mas agora não fazia mais parte. Hoje a minha palavra para você, em nome de Jesus, se coloque na posição de nova criatura. Nova criatura. Paulo escreveu aos Coríntios, as coisas velhas já
já passaram. E quantos de nós ainda vivemos com essa carga do passado? Você ainda carrega traumas por causa de palavras que você ouviu lá no passado. Você ainda carrega medos por causa de experiências que você viveu lá no passado. E enquanto você carregar todas essas coisas, você não vai enxergar a vida de forma clara, como Deus deseja que você veja. E eu quero te chamar a atenção para algo importante. Às vezes, quando a gente fala sobre o passado, a gente fala só das coisas negativas. Mas olha, experiências positivas que você teve no passado também podem prejudicar a sua visão. Tem gente que quer viver hoje, teve um momento bom no passado, viveu um momento, uma experiência boa, uma fase boa no passado, só que a vida mudou. Só que a coisa mudou, a estação mudou, o ciclo mudou. E ele quer viver do mesmo jeito aqui, como ele vivia lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, que sustentou o povo com maná no deserto de forma sobrenatural, em Canaã, não mandou maná um dia sequer. Você já imaginou você acordar todo dia e tem provisão sobrenatural para você? Você diz, aleluia. Daí agora você entrou na terra, tem semente, tem chuva, tem colheita, tem as estações, você tem a oportunidade de plantar, de comer o fruto, de guardar um pouco, plantar uma outra, de dividir a sua semente com alguém. Mas o maná não vem, sabe por quê? Porque a terra está aí, a semente está aí, a chuva está aí, a promessa de Deus está aí, de uma colheita, de um cuidado. E tem gente que fica, esperando o maná, não vai vir. Agora eu sei que precisa ter sabedoria para semear, para comer, para esperar a hora certa, para saber das estações, para fazer uma leitura exata do momento que você está vivendo. Tem gente que quer viver de milagre, gente, financeiro todo dia. Olha, deixa eu abrir um parênteses para você. Milagre é quando uma coisa na nossa vida deu errado. A bênção é não precisar dele. Entende o que eu estou dizendo ou não? Entende? Eu não estou falando para um bando de doido não, né? Se você precisa de um milagre financeiro, isso significa que você está quebrado. Concorda comigo ou não? Está quebrado. Alguma coisa deu errado. De repente você, perdeu o emprego, de repente você ficou mal de saúde, alguma coisa aconteceu, daí você precisa de um milagre. Como aquela mulher lá em 2 Reis, capítulo 4. Ela procurou Eliseu, lembra do milagre que aconteceu? Multiplicou o azeite, o milagre das vasilhas. Você se lembra da palavra de Eliseu para ela? Ela falou, agora faz o seguinte, vai lá, vende, paga a dívida e vive do resto. Eu conheço irmão que não ia pagar a dívida. Eu conheço irmão que ia para a churrascaria celebrar. Falou, glória, olha o cuidado de Deus. Deus que operou agora, opera amanhã. Ia fazer uma outra conta maior. Você precisa ter juízo. Você precisa ter juízo. Você precisa ter juízo. Assim como eu preciso ter juízo. Não se pode brincar com essas coisas. E às vezes a gente quer achar que Deus vai operar de novo, assim como operou lá atrás. Eu já contei aqui uma entrevista que eu vi do Michael Jackson. O repórter perguntou para ele, eu não estou vendo nenhum, você é o cara mais premiado da história, de disco de ouro, disco de não sei o quê, disco de tal, não estou vendo um troféu aqui na sua sala, tal. Ele falou, não, eu não deixo isso à minha vista, eu não gosto de que isso esteja sempre diante de mim, porque eu não quero ter a sensação de que eu já cheguei aonde eu quero chegar. A minha intenção é que o próximo disco seja melhor do que o anterior. A minha ideia é que o próximo clipe seja mais premiado do que o anterior. E muita gente vive abraçado aos troféus antigos, às vitórias antigas, ao passado. Isso te impede de ver as novas oportunidades de Deus no hoje, no presente. Entende o que eu estou dizendo ou não, gente? Eu encerro lendo com você Hebreus 12, 2. Que vai nos dizer o seguinte.
Será que tem alguma coisa te prendendo ainda, não? Lá atrás? Chegou a hora de soltar isso, em nome de Jesus. Sabe como que a gente vence, gente? É não dando mais atenção. É não colocando foco mais nessas coisas. Passado a gente não esquece, está lá, aconteceu. A gente não muda. A gente aceita, o que não significa concordar. A gente aceita e diz o seguinte: agora é daqui para frente. Daqui para frente. Eu não vou. Sabe por quê? Porque quando você fica abraçado, você continua dando força para o seu adversário. Por exemplo, você foi traído. Aí você não perdoa, você não vira a página, você continua dando força para quem te traiu, cara. Ele cresce dentro de você. Vira a página hoje, segue em frente, em nome de Jesus. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Olha a minha visão, como é que deve estar. Deve estar firme, deve estar clara, deve estar desembaçada. Quando eu olho para a vida através de Cristo. Preguei sobre isso domingo, hein, gente? Viver em Cristo. Ter esta vida cristocêntrica. José falou o seguinte: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus retornou, Deus transformou em bem. Ele via a vida a partir de Deus. Quando você faz isso, tudo se torna mais claro, tudo se torna melhor. A maldição será transformada em bênção. A dificuldade é um degrau para você crescer. A luta que vem é uma oportunidade de você ter promoção e vitória. Deus é poderoso para transformar tudo isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu quero que você saia daqui jogando fora o óculos da dúvida, jogando fora os óculos do passado e pegando o óculos de Cristo, passando a enxergar a sua vida a partir dele, e com certeza você vai ter vitória no nome de Jesus. Amém, gente?